O ciúme controlado faz bem para a relação, mas quando é exagerado pode se tornar uma doença que estraga a vida das pessoas. Para falar até que ponto esse sentimento pode ser positivo ou prejudicial, está aqui no estúdio o psicólogo Moacir Castellani. Doutor Moacir, sentimento mais do que normal, humano e eterno, né? Sim, o ciúme ele pode ser positivo ou negativo. Aquela história, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Uhum. Então a gente costuma dizer que um relacionamento, por exemplo, duradouro, é a combinação equilibrada entre a segurança e o bom risco. Uhum. Ou seja, a pessoa ela quer ter do lado dela uma pessoa fiel, que ela confia, que haja intimidade, mas ao mesmo tempo é importante ter uma pessoa que ela ofereça um risco natural. Ou seja, né, você tem o José e a Maria. O José está com a Maria, mas a Maria ela investe em si mesma, ela estuda, ela trabalha, né, ela se cuida, faz ginástica, vai no salão. Ou seja, ela é uma pessoa interessante para o mundo. Logo, isso faz o José, então, ele fazer a sua parte para sempre estar reconquistando a Maria. Esse é o bom risco. Agora, você não pode ficar nos extremos. Se você tem uma pessoa submissa, né, em que ela não se cuida, ela não investe em si mesma, e mesmo assim eu estou com ela, né, chega uma hora em que eu não tenho mais graça aquele relacionamento. Né? Então, seria a ausência de ciúme, ou seja, a ausência total de ciúme é quando eu não vejo risco nenhum em perder aquela pessoa. Sim. O outro oposto é o ciúme em exagero, que muitas vezes a causa é a baixa autoestima pessoal. Ou seja, a pessoa quer controlar o outro porque ela não confia em si mesma. Agora, nós temos alguma explicação? Basta apenas o meio social? Ou é o temperamento, a herança que essa pessoa possui que vai definir se ela vai ser mais ciumenta ou menos ciumenta? Aí eu parto até para a questão da doença no ciúme, a patologia do ciúme. Sim. O ciúme, geralmente, ele pode ter um vínculo pessoal ou familiar. Você tem o ciúme da família, por exemplo. Então, você pode ter um clã, onde que as pessoas elas estão acostumadas com um estilo de se relacionar, e às vezes vem um estranho fora da família, e as pessoas ficam com ciúme. Quer dizer, o que é essa causa? Na verdade, é a sensação de necessidade de controle. Agora, a pessoa ela pode crescer e levar isso para a vida pessoal dela. Ela pode se acostumar a querer controlar os relacionamentos. O que está por trás disso é a insegurança. Agora, o ciúme em exagero já passa a ser a nível da fantasia. Ou seja, muitas vezes a pessoa começa a ficar ansiosa, ela começa a imaginar coisas, né, que estariam acontecendo, e com isso ela começa a cobrar o parceiro, ela começa a vigiar o parceiro. Agora, essa pessoa aí já está doente. Sim, né? Geralmente sim. Por quê? Se a pessoa tem um ciúme natural, o que é importante? Ela checar se isso é verdadeiro ou não. Quer dizer, ter uma boa conversa sincera com o parceiro ou com a parceira, para entender. Porque pode acontecer, né? Às vezes a pessoa está em casa e o companheiro não chegou, é tarde, o celular está fora de área, etc. Aí quando a pessoa chega, a pessoa fica um pouco insegura, mas basta checar o que aconteceu. O diálogo é muito importante. Geralmente, relações onde que existe ciúme doentio, há ausência de diálogo. O senhor me dizia antes da entrevista que hoje em dia o senhor constata no consultório que o ciúme vem aumentando na população, se eu entendi bem, justamente por termos uma sociedade mais superficial hoje, aí, mais insegura? Sim, porque o que fundamenta um bom relacionamento é a intimidade, a cumplicidade. Como algumas pessoas estão optando por relações mais superficiais, vamos dizer que existiria assim, uma certa carência na nossa sociedade. Então, às vezes, uma pessoa, quando conhece uma outra pessoa interessante e que pode haver um envolvimento, ela começa já a ficar com uma expectativa muito grande, né, de construir aquela intimidade, e ela começa a cobrar, começa a ter ciúme, começa a vigiar, a prestar atenção em demasia. Dá para controlar isso tudo aí que a gente está falando, quando a pessoa ainda não atingiu, claro, o grau da necessidade até de uma terapia? Ela percebe, dá para controlar esse bom ciúme com o mau ciúme? Dá. Então, duas dicas. Primeiro, a pessoa prestar atenção em si mesma. Por quê? A pessoa muito ciumenta, geralmente, ela é insegura. Então, ela procurar se valorizar mais. E o segundo é o diálogo. É, então, procurar entender se aquele ciúme ele é fantasia ou realmente tem um fundo de verdade. O fundamento é isso que o senhor está dizendo desde o início. Conversar muito sempre, né? Exatamente. Ficar atento ao outro.
Sim, por quê? O ciúme ele pode ser positivo também, porque é sinal realmente que uma pessoa gosta da outra. A ausência de ciúme pode ser a prova de que realmente o outro não se interessa por mim. Ok, então, doutor Moacir, muito obrigado, viu? Obrigado, pela presença aqui. Bom dia. Bom dia para o senhor.